a gente vai bater um papo hoje sobre dependência afetiva. Eu acho que esse vai ser um tema muito legal. Fica aí pra gente poder acompanhar esse videozinho. Vamos lá. Eu sou o Gabriel, sou psicólogo, sexólogo e orientador parental, e essa é a Nádia Basile. Sou especialista em dependência química e dependência afetiva e trabalho com sistemas familiares também. Nádia, eu vejo muito em consultório, né? Pessoas chegando com dependência afetiva, pessoas que não conseguem romper laços ou colocar limite nas pessoas em sua volta, né? O que você percebe disso? O que você observa como origem, como que é isso no seu consultório? Isso é muito interessante, porque quando eu começo a trabalhar ali com dependência química, que foi onde eu aprendi o termo codependência, o termo de dependência afetiva, vinha muito isso, né? O dependência afetiva, o codependente, ele é o parceiro, geralmente, né? O parceiro ou a parceira do dependente químico. Mas percebe que esse tema, ele foi entrando, ele foi invadindo famílias e sistemas que não tem a ver com a dependência química mais, né? A dificuldade de colocar o limite, a dificuldade de saber qual é o seu papel, o que você pode fazer pelo outro, como não fazer, independente da química hoje, né? Os papéis hoje estão muito confusos dentro da família, né? E a gente percebe que muitas pessoas têm um papel de dominância muito grande e que não permite as pessoas terem a própria identidade, né? E o não permitir é engraçado porque ele é velado, né? Não tem um não seja ou não faça, mas tem um faça por mim, faça como eu gostaria, que é justamente onde a gente encontra aí a dependência química dentro das origens, inclusive, né? Na infância, né? Ou não quero que você seja assim, ou mamãe ficaria muito feliz se você fizesse isso, né? Exatamente. Muita coisa, gente, acontece lá na infância, começa lá na infância, né? Com pequenas frases que a gente vai falando para os nossos filhos, né? Que a gente começa falando, a mamãe fica feliz quando você faz isso, né? Isso faz a mamãe gostar de você, é por isso que a mamãe gosta de você. E esse tipo de coisa vai marcando dentro da criança. Eu costumo falar, né, que as crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Então, quando a gente começa a falar coisas como essas, as crianças interpretam como regra. E aí elas colocam como condicional, um amor condicional. Né? E o amor condicional é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque eu só ganho o amor da minha mãe se eu for magrinha, eu só ganho o amor da minha mãe se eu tirar notas boas, eu só ganho o amor do meu pai se eu for um cara legal, se eu for estiver sempre obedecendo. E isso vai colocando o amor como condicional, não é, Nádia? E é interessante, né? Só se eu for magrinha e talvez a mãe também não seja, né? Eu quero que você faça o que muitas vezes eu não faço. Além de um amor condicional, é uma coisa ambígua, né? É bom, mas eu não estou fazendo. Eu quero que você faça, mas eu não faço. Além de péssimas intérpretes, elas vão repetir o que elas estão olhando e não o que elas estão escutando. E muitas vezes a gente está falando uma coisa, eu quero que você seja um cara legal, mas eu não estou sendo um pai legal, eu não estou sendo uma pessoa legal para te dar um modelo, né? E a gente começa a copiar esses padrões, né? E Sem perceber. Sem perceber. E a gente começa a repetir coisas que não são funcionais pra gente, né? E talvez até nem para os pais, mas eles também aprenderam com os avós. E eles estão repetindo sem ter consciência, né? Essa herança, né, que eu falo, essa herança familiar, é uma herança extremamente pesada. E perigosa. É muito risco que a gente se coloca para seguir um padrão que já não faz sentido. As famílias dorianas, né, que só existe lá no comercial de margarina, porque de fato a gente não encontra mais. Exatamente. E a gente fica tentando cumprir esses papéis, né, de tentar ser aquilo que as pessoas esperam da gente. E eu acho que isso é um processo muito complicado, porque isso faz com que a gente perca a nossa própria identidade. Então, toda vez que chega alguém com um sofrimento muito grande dentro do meu consultório, a gente vai perguntar, mas você está fazendo isso porque é seu, porque você quer, ou porque você precisa cumprir uma exigência social, familiar, no trabalho, de um papel que as pessoas estabeleceram para você, né? E é sensacional isso, porque a pessoa, quando ela chega em sofrimento, ela não percebe o que está causando o sofrimento. Porque tem uma ideia, até dali da adolescência, da revolta, né, da rebeldia. Eu vou fazer diferente do que os meus pais fazem. E aí, dentro dessa rebeldia, eu estou repetindo todos os padrões, está me causando sofrimento e eu não estou entendendo por quê. Mas eu faço tão diferente, eu nunca faria como meu pai fez, eu nunca faria como minha mãe fez. E quando a gente para analisar, o comportamento é exatamente o mesmo. E a consequência também, né? Exatamente. Dentro da disciplina positiva, né? Para quem não sabe, eu sou orientador parental pela disciplina positiva e a Nádia também fez um curso voltado para isso, né? E dentro da disciplina positiva, a gente fala de um processo que acontece na adolescência que chama individuação. Né? E a individuação é extremamente importante. Muitas vezes os pais não sabem lidar com isso. A individuação, ela fala que o adolescente
ele vai começar a se distanciar dos padrões que os pais colocam para ele. Né? Até para poder formar e afirmar sua própria independência, sua própria personalidade, sua própria identidade. E aí os pais se revoltam com isso e é nesse momento que eles querem mais controle. Né? Você não vai escutar essa música, você não vai se comportar, você não vai vestir dessa forma. E aí isso afasta as famílias, não é, Nádia? E é interessante, você trouxe a individuação na fase da adolescência como um conceito, né? Mas quanto os adultos hoje não passaram pelo processo de individuação? Passaram pela rebeldia, pelo bater de frente, mas não individualizaram. Não criaram uma identidade própria, né? E nem aprenderam a colocar os limites, né? Porque você não vai escutar essa música, eu não sei se eu gosto ou não dessa música. Exatamente, eu tenho que gostar do que meu pai gosta para ganhar a aprovação dele. E isso faz um mal danado para a família. Meus pais, para os meus amigos, para minha namorada, né? Eu também vou aprendendo. Exatamente. Todos que me interessam um afeto, eu vou buscar essa validação. E hoje isso está muito mais complexo, porque hoje a gente tem muita globalização, a mídia e tudo interferindo aí, né? E aí quando a gente vai parar para pensar em alguma coisa, é o tênis Jordan de mais de R$1.000, que é o que todo mundo tem que usar, né? E a criança que não usa o tênis Jordan, ela não é aceita no grupo. E aí, gente, se a gente for parar para pensar, ele pode usar um tênis de outra marca qualquer que seja tão legal quanto, mas que reflita muito melhor a identidade dele. E isso é o indispensável da gente conseguir pensar, né? Pois é, e como isso está difícil, porque se eu vejo todos os coleguinhas do meu filho usando o tênis Jordan, eu como mãe quero que o meu filho também use. E às vezes meu filho nem gosta. Exatamente. Mas eu faço com que ele também repita, né? E aí, quando a gente faz isso com o nosso filho, né, a gente compra alguma coisa simplesmente porque está todo mundo usando, para ele poder se sentir parte do grupo, aí a gente está reforçando que ele tem que fazer parte do grupo. Porque se ele não fizer, né, ele vai ser excluído, ou ele não tem personalidade, ele não tem identidade, ele não tem valor. Né? E aí a gente vai colocando o valor na massificação. Tem valor que todo mundo faz. Quando eu vejo que o meu filho tem características diferentes do grupo, eu não valido. Eu, como mãe, digo, não, isso aí não tá legal. E o que eu estou dizendo para ele? Você se individualizar não é válido, te deixa sem amigos, né? Exatamente. Eu escuto muito isso em consultório de pais que vêm falar com a gente, né? Que eles querem, por exemplo, patologizar essa situação, né? Meu filho é autista porque ele gosta desse assunto, porque ele tem poucos amigos, ou por isso. E não necessariamente isso quer dizer um diagnóstico em si. Pelo contrário, né? Quer dizer a saúde, quer dizer que ele não está entrando nesse mesmo ritmo, né? Eu já escutei de pai falando que meu filho tem gosto de velho, porque ele escuta uma música que pertence a outra geração, não aquela. E tá tudo bem, faz parte do processo de individuação. Esse menino era feliz, né? Sendo velho, né? Tendo um gosto de velho. E ele era feliz, mas os pais queriam, na verdade, que ele seguisse o padrão social para ele ser popular, para ele estar ali vivendo aquele estereótipo, né? E a gente está falando de pais, né? Porque a gente entra nesse lugar da família, mas vamos pensar um amplo, né? O sistema escolar, né? Quanto a escola quer aquele padrão de aluno, até o padrão dos transtornos, né? O aluno tem que ser agitado, tem que, né? E a gente vai tentando encaixar tudo isso. Mas justamente por quê? Porque não houve a individuação em nós, adultos, e isso faz com que os nossos filhos tenham a mesma dificuldade de desempenhar. E a educação hoje, ela não é feita para valorizar a identidade de cada um. Pelo contrário, pelo contrário. A educação hoje, ela é feita para criar padrões. Então, ela é feita muitas vezes para criar mão de obra. Né? E mão de obra é aquilo que vai reproduzir, a pessoa que aperta o parafusinho ali, né? E não aquela pessoa ali que está criando coisas novas, trazendo conceitos diferentes, né? Não é validado. O diferente é o esquisito, né? Não tá legal isso, né? Não é bom isso. E tá tudo bem a gente não ter o perfil que é o esperado para todo mundo, né? Como tá tudo bem, uma mãe de uma criança que já tem um padrão diferente, aceitar que tá tudo bem. Exatamente, porque não é ser esquisito, é não ser comum, né? Eu acho que não ser não comum ser igual, tá né? ótimo, Não né? repetir É aquela pessoa que não é simplesmente padrãozinho para todo mundo, né? Pois é, mas isso dentro das famílias também, né? O filho que não repetiu o comportamento, o filho que não tem a codependência, o filho que individualiza, né? O filho que fala não. Nossa, o filho que fala não. É a ovelha negra, né? Eu adoro esse termo, inclusive, eu adoro pessoas ovelhas negras, né? Que tenha coragem, porque isso demanda muita coragem,
de fazer o que quer, de fazer o que sente, né? De colocar, de ser criativo. Exatamente, porque geralmente, na maioria dos casos, gente, quem é a ovelha negra é quem quebra o padrão doente da família. Exato. Né? Quem A coloca ovelha um negra é limite. saúde. Exatamente, a ovelha negra muitas vezes é saúde, é a pessoa que quebra o padrão doentio da família. Então a gente tem que começar a ter um outro olhar em cima dessa situação. E um olhar, inclusive, do que é doentio, né? Uhum. Porque se a gente enxerga ali uma família, a família dita funcional, poxa, todo mundo quer repetir aquilo, mas a que custo essa família tá tão encaixada, né? Tá tão funcional? Exatamente. E eu gosto sempre de explicar que a gente tinha um padrão antigamente chamado padrão da família vitoriana. Ai, como? Né? E a família vitoriana é aquela que existe uma hierarquia da pessoa mais velha vai direcionar, por exemplo, qual carro que eu tenho que comprar. Então eu não posso comprar um carro, mesmo que eu tenha dinheiro, eu não posso comprar um carro sem pedir autorização para o meu pai, para o meu avô, a opinião dele, falar, pai, o que você acha desse carro? A família vitoriana, ela funciona desse jeito. Então eu preciso da autorização de alguém mais velho, mais experiente. Só que hoje, gente, a gente vive famílias nucleares, que tem uma outra organização, Sim. né? Que são pequenos São núcleos. funcionais como, porém, com outra organização. Exatamente. Até porque, às vezes, o meu pai não está tão atualizado quanto ele deveria estar, porque a gente tem uma variedade muito grande de carros, que é o exemplo que a gente está usando. Sim. E eu posso procurar no Google, conversar com outras pessoas e chegar e simplesmente falar, pai, comprei tal carro. Gente, para a família que tem uma estrutura mais rígida, isso é o fim do mundo. Né? Ele vai criticar até o último nível, né? Mas o interessante é que a hierarquia, né, do maior para o menor, enquanto a demanda, eu tenho que ser submisso à vontade do maior, é muito ruim. E muitas vezes o maior não assume esse lugar de responsabilidade para com o menor. Uhum. Né? E aí o filho fica ali tentando buscar validação de um pai que muitas vezes não está ali. Quer dizer, quando está presente, né? Exatamente, né? E buscar a validação, gente, é um dos pontos importantes da gente entender em qualquer terapia, né? Porque a gente fica buscando buscando validação do nosso pai, da nossa mãe, e aí a gente transmite isso pro nosso chefe, a gente transmite isso para várias pessoas. Para os amigos, para a namorada, né? Pro vizinho, eu vou deixar aqui arrumadinho porque meu vizinho vai passar e não vai se incomodar. Exatamente. Né? E até pra gente psicólogo também, né? Como nossos padrões, né? Exatamente, a gente também tem, né? E aí às vezes não deu liga de um paciente, a gente se sente mal também, né? Inicialmente, né? Do tipo, poxa, eu devia ter feito diferente. E às vezes simplesmente não dá essa química, né? Não dá, a linha de trabalho que eu tenho não funciona, né? E não é pra ser agradável, né? Porque terapia que é agradável, a gente não chega muito longe, né? Exatamente, porque às vezes o que eu tô disposto a oferecer não é o que a pessoa está disposta a receber. Exato. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, né? Nem o que ela vai receber, nem o que a gente vai oferecer. Exatamente. É o momento de cada um, né? Exatamente. E aí eu acho que é super importante a gente colocar que os papéis hoje dentro da família estão muito confusos. Muito! Né? E aí quando a gente tenta entender um pouquinho do que corresponde a cada papel, né? De pai, mãe, a gente tem muitos esses pais que querem ser amigos e acabam se perdendo nesse processo, né? E pais que querem ser extremamente controladores, e pais que desenvolvem pouco afeto e dão muitas questões de bens materiais. Os papéis são totalmente confusos. Tá? Até o estresse do dia a dia atrapalha nesses papéis, né, Nádia? E eu acho que não só isso, né? Fora essa idealização, né? Um pai ideal é assim, a mãe ideal é assim. E talvez a gente não consiga o ideal, a gente consegue o possível dentro da realidade que a gente está. Quando a gente vai pensar ali em responsabilidades, em papéis, a gente precisa analisar dentro do contexto de cada indivíduo. Porque não existe um formato perfeito, né? E que bom que a gente descobriu isso, né? Exatamente. Quanto a gente tenta encaixar. Exatamente. O que a gente tem que entender é que dentro daquele sistema, né, daquela organização familiar, existe o papel de cada um e que a gente tem que se organizar para cumprir o básico. Tá? Eu acho que a gente tendo boas intenções, tá tudo ótimo. Né? Acho que nem cumprir o básico, mas é você se responsabilizar pelo que cabe a você. E também aprender a não carregar o que não cabe. Exatamente. E a dizer pra si, né? Olha, isso aqui não é meu, eu não consigo resolver, né? Esse aqui é um papel, esse aqui é uma função, é algo do meu pai, vou dar aqui pra ele. Se o seu pai vai cumprir, não vai cumprir, aí você já não pode fazer mais nada, né? Exatamente. E aí quando a gente para pensar em algumas coisas, né, a gente vê o quanto muitas vezes as famílias se desorganizam e elas acabam se organizando de uma maneira disfuncional, né? E aí pais, por exemplo, muito instáveis, né,
que uma hora amam, uma hora odeiam, não tem controle de raiva, né, dessa situação toda, causa uma instabilidade muito grande nos filhos. Uma instabilidade emocional, porque a gente volta naquele aspecto do amor condicional. Então eu tenho que ser um bom menino, porque senão meu pai vai explodir, porque senão meu pai não vai gostar. E aí isso faz com que ele perca a identidade dele e ele cresça com dependências, né? Ele cresça ali nesse aspecto de querer agradar o tempo inteiro e nunca mostrar a identidade dele, né? E acho que um outro termo muito importante que a codependência traz, além de você trazer a dependência do afeto do outro, é você se colocar nesse lugar de responsável pela emoção do outro, né? O salvador, então eu vou fazer aqui, eu vou deixar a casa em ordem para quando minha mãe chegar cansada, eu vou ficar quietinho para o meu pai não explodir, vou tirar boas notas para que eu consiga determinada coisa, né? Para que eu consiga determinada coisa emocional, né? Para que eu consiga o sorriso do meu pai, para que eu consiga o olhar da minha mãe, né? E aí, por exemplo, nesse papel todo que você está dando como exemplo, a gente pega a nossa identidade de uma criança, de um adolescente, porque a gente se torna responsável para manejar todo esse ambiente, controlar todo esse ambiente para fazer redução de danos. Eu não sei se a gente perde a identidade ou se a gente perde de individualizar para se identificar com o cuidador, né? Para se identificar com... E aí que me pega, sabe? O responsável pela emoção do outro. Mas quem foi que me ensinou ali na infância a ler emoção, a entender o que é emoção? Né? Eu fico ali no teste, né? No erro e no acerto, para ver o que eu posso, e o que deixa a mamãe feliz e o que deixa o papai triste, né? Deixa a mamãe feliz e o papai triste, e isso é sempre. Né? E a gente faz isso na vida, né? Passa a observar o coleguinha de sala, se eu emprestar deixa feliz ou triste. Exatamente, a gente começa a entrar naqueles aspectos de fazer pro outro, para agradar o outro, a gente começa a fazer, se anular, né? De fazer, poxa, mas eu não quero fazer isso, mas eu vou lá fazer porque senão ele vai ficar triste, né? E é um grande desafio, né? Porque você fala assim, poxa, a gente se anula pelo outro, mas como que a gente se anula se a gente não individualizou? Então, talvez a gente nem se anule, talvez a gente não tenha concretizado de fato a individuação, e aí a gente faz pelo outro. E a gente fala, e é muito comum hoje, né, o discurso, da autoestima, você precisa fazer o que você gosta, o que você quer, que é a solução da codependência. Mas o que eu gosto e o que eu quero? As pessoas nem sabem, né? Não fazem ideia. Às vezes eu pego em consultório paciente que eu falo, e aí, o que você gosta? Não sei. Aí eles trazem um assunto e eu falo assim, mas você gosta disso porque tua mãe valida, você gosta disso porque é legal, as pessoas gostam? Não sei. Faculdade, né? Por que você fez essa faculdade? Não, minha mãe essa... Tá, mas e você, né? Por que você escolheu esse carro? Porque meu pai... Tá, mas e você, né? O que você gosta de exercício físico? Putz, não sei. Você chegar aí, né, com 30, 40 anos e experimentar as aulas de atividade física para ver com que você se identifica. Você nunca tinha pensado sobre isso. Porque até então você não tinha tido nem a liberdade, a iniciativa de correr atrás disso, né? Nem pôde, né? Nem pôde, na maioria das vezes, né? E não percebeu também que não pôde, né? Simplesmente foi seguindo esse ciclo, né? E foi repetindo com os seus também, né? Porque, gente, uma coisa que é muito importante, quando a gente está nos padrões de codependência, a gente não tem ideia que a gente está nesse padrão de codependência. Não mesmo. E a gente simplesmente acha que está ajudando, né? Quando a gente vai para a dependência química, né? A gente enxerga, né? Exatamente. Então, é aquela esposa que, por exemplo, começa a beber junto com o marido para ele não beber tanto. Né? E ela não percebe o quanto ela está entrando no processo de codependência. Mas olha, a gente fala de uma esposa, de alguém adulto, né? E as mães que vão à biqueira comprar droga pro filho não ir à biqueira. Já escutei muito isso. E chama isso de amor, né? E de fato para ela é uma forma, né? Mas caramba, olha o prejuízo. E eu acho que é uma forma de amor, tem uma boa intenção, mas a execução é péssima. Tá? O que a gente tem que entender dessas situações, gente, é que a maioria das vezes o amor tá nessas boas intenções, mas a execução tá sendo péssima. Tá? Esse é um amor, mas é um amor não saudável, é um amor doente. Né? Essa codependência é um amor doente. Mas é um amor doente que passa esse lugar romantizado, gostoso, eu permito que ele faça, né? Mas na minha concepção, o amor, ele tá no limite, ele tá no não, ele tá no... Não vai fazer, não vai usar droga, né? Não vai. Mas o quanto a gente cresceu também, quanto o amor sendo uma coisa dolorosa, né? O quanto o amor é uma coisa em que eu tenho que me anular para poder me dedicar para outra pessoa, para cuidar, né? Então o amor foi passado pra gente nos filmes da Disney, na sociedade, nos filmes de Hollywood, né? O amor é sempre eu me anulando para poder
alcançar a aprovação de outra pessoa, para outra pessoa gostar da gente, né? Pra gente encontrar essa felicidade no outro e não na gente mesmo, né? E parece que se não tem sofrimento não é amor, né? Exatamente. Se não gera uma questão, se não tem um frio na barriga, né? Não é amor, né? Uhum. Caramba, se para ser amor precisa ser doído, quanto vale a pena, né? Exatamente. É como se ou o amor tá naquela intensidade gigantesca, né? Que aí tudo que é muito intenso é caótico, gente, tá? Essa intensidade caótica, né? De eu amo, eu odeio, e a gente repetindo esses padrões familiares que a gente vê por aí, né? Ou não é um amor, né? Eu não fico satisfeito. Eu falo assim, mas é um amor meio morno, né? Porque eu tô acostumado com isso. Nos grupos de Alanon, no início, se trabalhava muito o termo do amor brócolis, né? Que é sem graça, é sem gosto, mas é saudável, né? Uhum. E aí quando eu tô acostumada com um amor cheeseburger, né? Com um amor gostoso, com um amor gorduroso, eu tenho que trocar por um brócolis, é difícil. Até que eu entenda que pode ser gostoso, apesar de ser brócolis, né? Uhum. Pode ser gostoso apesar de ser morno, apesar de não ter intensidade, apesar de não ter caos, né? Exatamente. E eu acho que para a gente poder entender um pouco dessa situação, né, a terapia ajuda muito, mas a gente trabalhar autoconhecimento, independente da forma que a gente vai atrás disso, né? É a gente tentar entender esses padrões que a gente vai repetindo dentro da gente, esses padrões familiares, esses padrões doentios, esses padrões que não são satisfatórios para a gente. Tá? Eu acho que entender esses padrões, né, e a gente fala assim, putz, isso pertence à minha vontade individual, ou eu estou fazendo isso porque de alguma forma eu vou ganhar uma aprovação, né? Entender e aceitar. Putz, fiz isso até agora. Caramba, repeti lá tudo que eu disse que não ia repetir, tô repetindo. E agora o que eu vou fazer? Vamos trocar de comportamento. Eu só tenho um, vou trocar pelo quê? Vou ter que construir um novo, né? Exatamente, né? E acho que a terapia ajuda bastante nisso, né? No fato da gente aprender novas formas de agir. Né? Porque não adianta a gente tirar um comportamento doente se a gente não tem nada para colocar no lugar. O que a gente vai ficar fazendo? Exatamente, né? A gente vira e fala assim, não, você não pode beber, né? Tá, mas e aí, o que eu vou fazer? Né? Aí eu fico em casa e eu fico parado olhando pro teto e fico só pensando no bebê, né? Exato. A gente tem que fazer. Exatamente, eu preciso sempre colocar um comportamento no lugar, né? Eu preciso colocar uma coisa nova, mais elaborada, talvez não tenha tanta intensidade legal, como, né? Mas tá tudo bem. Porque se a gente pensa em um único comportamento, sempre vai ter muita intensidade, porque é o único. Exatamente. Mas se eu colocar 3 comportamentos novos, talvez menos intensos, menos interessantes do que eu considero o bebê, vai me dar um pouco mais de trabalho, é novo. Exatamente. Mas é muito mais satisfatório. Gente, eu sempre trabalho em consultório o repertório de prazer. Né? Necessário. Exatamente. E eu falo que a gente tem que ter no mínimo 7. Pra gente poder alternar de Eu acho coisa pra caramba. É difícil. Mas quando a gente tem 7 repertórios de prazer, né? De coisas que a gente faz, né? E pode incluir, sei lá, alguém que anda de skate, alguém que vai caminhar, vai passear com o cachorro, tá ali dentro. Né? Vai cozinhar, é prazeroso, beleza, vou lá. É o que é prazeroso pra você, exatamente, né? Não é o que é prazeroso pro psicólogo, né? E aí a gente consegue identificar que a pessoa vai conseguindo criar um repertório legal e que essas compulsões, né, essa necessidade de validação, ela começa a diminuir por esse caminho, né? Compulsão, né? A necessidade de validação ela é uma compulsão. Que é a compulsão emocional, né? Dependência emocional, codependência. Eu sou viciado em elogios, né? Nossa! E ser viciado em elogios, né, é uma coisa muito ruim. Porque eu não faço porque eu gosto, eu faço porque alguém vai me elogiar. Eu não faço porque eu sinto que eu preciso fazer, eu sinto que a outra pessoa vai gostar do que eu fiz, né? E aí eu acho que tem uma grande armadilha, né, que tem esse contexto aí da codependência e da não individuação, que é a chantagem emocional. Sim. Se a gente aprendeu, né, a ter esse comportamento de busca de validação dentro da família, dentro da infância, quem nos ensinou é quase um mestre em chantagem emocional. Exatamente, né? E como é que a gente encerra uma chantagem emocional, sendo que a gente está tão acostumado com aquilo? E o pior é que muitas vezes a gente nem enxerga essa chantagem Nunca, nossa, é preciso muita terapia, muito chamelhão. Exatamente, então assim, geralmente a gente psicólogo, né, a gente é o vilão da história. Né? Porque quando a pessoa começa a abrir o olho, assim, começa a enxergar alguma chantagem, começa a colocar alguns limites, a gente é visto como vilão. Aí esse seu psicólogo que você tá em não tá legal, exatamente. Tá muito mal criado. Exatamente, né? Você não pode me ajudar mais? Seu psicólogo não deixou você me ajudar? É, isso mesmo. Eu sempre escuto esse tipo de
coisa. E é natural, é como eu falei, a ovelha negra geralmente é quem quebra o sistema doente. E que bom que tem escutado, sinal que está dando certo. Exatamente. Não tá encerrando, né? Exatamente. E saber que encerrar um ciclo não é de uma vez, né? Não é uma machadada, acabou. É um contínuo. É ir encerrando, cair uma vez ou outra, escutar uma chantagem e validar, buscar uma validação, é deixar de fazer por si para se responsabilizar pelo que é do outro, porque sim, porque acostumou assim, e nem percebe, né? Exatamente. Né? Então, gente, para a gente poder finalizar e fechar um pouquinho disso, eu acho que a gente entender que é um passo a passo, tá? Não adianta a gente achar que simplesmente a gente vai escutar um podcast, que a gente vai entender, a gente vai ler um livro, porque tem bastante livro sobre isso, né? E vai mudar tudo, né? Tem muito conteúdo interessante, mas voltamos à individuação. Porque eu leio aquele conteúdo, aquilo me lembra alguém, eu envio para um amigo, mas eu não entendo o que aquilo é sobre mim. Exatamente. Ou o que eu faço ali para sair desse lugar, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa construir, tá? E é um passo a passo. Então, no primeiro dia pode não ter dado da maneira que você gostaria, pode não ter dado tão certo, mas a gente vai construindo aí essa separação, essa individuação, a não precisar mais estar nessa dependência afetiva, né? É não precisar estar e é deixar com que cada um resolva o que é seu. Para que o sistema de fato fique funcional, né? E eu sempre uso um termo, né? Quando você está carregando a sacola do outro, quando você está carregando o BO do outro, ele não vai conseguir resolver. E aí, quem está fazendo manutenção da dependência afetiva? Você, que está com a sacola do outro, ou o outro que nem sabe que tem uma sacola para resolver, né? Exatamente. Né? Eu acho que essa é uma ótima frase para a gente poder fechar, porque carregar a sua própria sacola, eu acho que é carregar os próprios problemas, é saber aquilo que é seu, que pertence a você e que pertence ao outro. E né? O que não pertence, devolve, né? Porque o outro precisa dar conta daquilo. Exatamente. Né? Eu sempre falo que a gente tem 3 situações muito importantes. Eu ofereço ajuda, eu ofereço orientação, mas eu não posso me responsabilizar por solucionar o problema do outro. Eu não posso carregar a sacola do outro e resolver o problema dele. Exatamente. Tem que deixar com ele, para que ele resolva. Exatamente. Mas e se ele não resolve? Ele vai ter que lidar com isso. Né? E eu posso continuar com as minhas só? Exatamente. A gente poupar o outro de lidar com as consequências dos próprios atos é terrível e não está ajudando ele a amadurecer. Pelo contrário, está ajudando ele a se manter nesse lugar de patinação, né? Exatamente. De repetição. Perfeito. Obrigada. Participar também. Eu acho que podia mesmo, venha. Oi, Você é a gente. filha da Ariana? Não. Certeza. Você só vai bater. Ai, não vou deixar embora. Ai, que chato esse negócio.